Oi, aqui é a Natuza. Na semana em que a TV Globo comemora 60 anos, nós aqui do Assunto vamos reprisar um episódio muito especial. Nesta sexta-feira, 2 de maio, você ouve o episódio O Brasil de Vale Tudo. A música de Cazuza foi eternizada na voz de Gal Costa e imortalizada na abertura da novela Vale Tudo, escrita por Gilberto Braga, por Agnaldo Silva e Leonor Basseres. Não me convidaram pra esta festa pobre que os homens armaram pra me convencer. Originalmente exibida de 1988 a 1989, a trama, uma das mais importantes da história, estreou em um momento de profundas mudanças no Brasil. Um momento de transição democrática depois de mais de 20 anos de ditadura militar. Apagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer. E trouxe à tona questões sobre classes sociais, sobre ética, dinheiro, impunidade e vantagens a qualquer custo. Não me ofereceram nem um cigarro. Fiquei na porta estacionando os carros. Não me elegeram chefe de nada. O meu cartão de crédito... Que coisa mais esquisita. Não tá esquisito não, Raquel. Tá ótimo. Essa caixa tá cheia de dólar. Olha aqui. Só esse bolinho aqui deve ter 10 mil dólares. Olha só, Raquel. Gente, Esse povo não vai pra frente. Isso aqui não, as pessoas aqui não trabalham. A trama ganha agora uma nova versão, no ar desde o último dia 31 de março. Atualizada para o ano de 2025, mas ainda versando sobre os mesmos dilemas de quase 4 décadas atrás e que ainda perseguem o Brasil. Acho que a gente tem um olhar hoje sobre o país mais crítico do que a gente tinha em 88. Um olhar mais maduro sobre o Brasil. Eu acho muito bom a gente se encarar de frente como a gente é. E eu acho que essa versão agora é a chance que a gente tem da gente se olhar e falar: meu Deus, a gente é assim, e agora? O que faremos com isso, sabe? Que país é esse? Que país é esse? Brasil, mostra a tua cara. Quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil. Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é O Brasil de Vale Tudo. Como uma novela que marcou o país no período da redemocratização, ainda pauta discussões sociais e políticas. Neste episódio, eu converso com Manuela Dias, autora da nova versão da novela Vale Tudo. E com a historiadora Martina Spohr, professora e coordenadora do Laboratório de Estudos sobre Estado, Poder e Sociedade da Escola de Ciências Sociais CPDOC, da FGV do Rio de Janeiro. Segunda-feira, 7 de abril. Manuela Dias, você assumiu a missão de fazer o remake de uma novela que é um clássico, que continua na memória afetiva de muita gente, na minha, sobretudo. Como é que você tem feito esse equilíbrio de manter tradições do passado na novela e misturar com cenas e diálogos atuais? Como é que tem sido isso? Bom, esse é talvez o desafio-chave, né, de fazer, eu acho, qualquer remake, assim, que ao mesmo tempo, provocar esse reconhecimento, né, e provocar a surpresa, porque eu acho que o que a gente gosta, né, numa história, é ao mesmo tempo que a gente se identifica, a gente se surpreende. Isso em qualquer história, né? Inclusive nos remakes. Pode avisar que Odete Reutemann chegou. Então, nesse caso, acho que são inúmeras atualizações. Essa é uma parte muito interessante, assim, de olhar para o Brasil, né? Eu tinha 11 anos, hoje tenho 47. Então, é muito tempo aí no meio, né? E é sensacional, assim, olhar tudo que mudou e tudo que ainda precisa mudar, né? Tem algo que você viu na novela e que não cabe mais nos dias de hoje? Muitas coisas, assim, os índices de violência contra a mulher totalmente normalizados, né? Todos os personagens masculinos, inclusive Afonso, inclusive Poliana. Poliana diz que vai dar na cara da Aldeide, que é a irmã dele.
Então, assim, quem não bate, ameaça bater, né? Eu morro de vergonha, eu morro de medo de encontrar com um síndico no elevador. Pra quem fizer aquela feia, já mandei dizer pra falar comigo que eu que sou o homem! 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 Só se for na rua pra tuas vagabundas! Olha, mulher. Porque aqui nessa casa tem homem! Aqui nessa cama, quem é que pode dizer que é homem? E isso era visto, assim, dentro de um contexto de muita normalidade, né? E certamente, né, tem a cena do primeiro capítulo que o Rubinho bate na Raquel, e isso foi um grande dilema para mim, como eu iria adaptar essa cena, né? Porque o meu primeiro instinto, como mulher, como, né, ativista, como tudo, foi tirar o tapa. E aí teve um embate entre mim e mim mesma, porque a cena ficou fraca. A cena perdeu a potência dela, né? Por um lado dramatúrgico. E aí eu voltei com o tapa, e quando eu voltei com o tapa, a Raquel, pá, reagiu na hora. Assim comigo, Raquel? Por que eu não posso falar assim com você? Você não aguenta ouvir a verdade? Sabe qual é a verdade? A verdade é que você é um bêbado, Não, você me irresponsável. respeita, você me respeita. Você não resolve nada. Me respeita que eu sou o homem dessa Qual casa. o problema? Eu sou a mulher dessa Me casa. respeita! Eu aqui dentro. Ai! Eu nunca apanhei nessa vida! E não vai ser agora que isso vai acontecer! E aí eu vi que talvez aí tivesse, né, a atualização histórica, porque a violência contra a mulher continua sendo uma realidade e a maior inimiga disso é a própria mulher, né, como deve ser, né? Em toda opressão, cabe ao oprimido resistir, né? E o Brasil de 2025 é muito diferente do Brasil de 1988, também por essa, mas por outras razões. Muitas. Isso deve ter sido... Ainda está sendo, né? Porque eu ainda estou escrevendo a novela. Então, assim, são atualizações tecnológicas, né? Toda a internet, celular, toda a relação com as redes, toda essa vida virtual, toda a relação com o alcoolismo. Então, também atualizações científicas, né? A nossa percepção, a medicina já comprovou que o alcoolismo é uma doença, então ele é tratado de outra forma. A minha mãe... Cuidado. A minha mãe é muito fina. Mas eu sei que, no fundo, ela gosta mesmo de uma boa baixaria. Imagina que na primeira versão, de 88, a Heleninha é retirada de camisa de força de um bar, né? Nossa, me lembro dessa cena. É incrível, né? Como a gente lembra das cenas. E muitas outras coisas, né? A Raquel contrata crianças para venderem sanduíche e a gente via isso com muita normalidade, como se ela estivesse fazendo uma coisa ótima, sendo que o trabalho infantil não era tipificado ainda, né? Hoje em dia, você não pode contratar crianças para trabalhar, né? Para vender sanduíche. Essas crianças têm que estar na escola. Então, assim, são muitas adaptações, Natuza, muitas. Não, você tem que fazer um exercício de história comparada, né? Então tem aí um elemento de pesquisa que deve ser brutal também. Brutal. E tem uma coisa que eu estava pensando, assim, esperando para a gente entrar aqui, que eu penso muito na música, né? Brasil, que, claro, é icônica e que provocou, e não à toa, né? A gente não podia mudar a Gal e fez essa homenagem para ela no fim da abertura. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio, confia em mim. Porque eu acho que tem uma hora que ela fala assim, e as TVs nas tabas de um índio programadas para só dizer sim. E aí eu penso, nossa, como os indígenas estão totalmente relocados, né, hoje em dia. Se tem um lugar onde não se está dizendo sim, se tem um lugar de resistência, são os indígenas hoje em dia, né? Nas florestas, dando suas vidas para manter a floresta em pé. Então, assim, são revisões do mínimo detalhe da letra, que a gente, em algum momento, idealizou esse indígena passivo que diria sim, porque a televisão dele estaria ligada. E, ao contrário, né, a tecnologia trouxe, né, democratizou esse debate. Então, trouxe também os indígenas para a mesa e trouxe todo mundo para a mesa. E a atuação deles é fundamental hoje em dia, né?
Então, são muitos pontos, assim. Agora, tem uma questão aí, que embora esses Brasis sejam Brasis muito distintos, o eixo central da novela tá aí, né? Esse tá completamente atualizado. Eu penso muito na Maria de Fátima, que é essa menina de 20 e poucos anos, entrando no mercado de trabalho hoje, né? E ela vende a casa da mãe, uma coisa totalmente, assim, inaceitável do ponto de vista ético. A casa estava no meu nome. Mas eu falei pra minha mãe, vamos vender essa casa, vamos embora desse fim do mundo. Mas ela não quis. Tive que vender a casa sem ela saber. Mas a minha mãe tem um monte de amigo. E pobre adora se ajudar. E o apoio que ela está tendo nas redes e tudo, todo mundo é isso aí, a casa era sua, vai em busca do seu sonho. Ah, é? É incrível, assim, incrível. Um novo momento, assim, de rever muitas coisas, assim. E eu tô olhando para isso tudo com muita curiosidade, assim. Eu quero falar da vilã das vilãs. Odete Roitman. Essa Odete de agora, ela vem mais ou menos assim? O que ela traz de novo? Ela é uma pessoa que tem desprezo por qualquer pessoa que não esteja a serviço dela, né? Você reserva pra mim a suíte presidencial de um desses hotéis limpinhos aí. De preferência que não tenha um bando de mendigos na porta tentando agarrar a gente, né? E pede um desconto, eles dão. A pessoa desprivilegiada que está a serviço dela, existe espaço para essa pessoa no mundo dos ricos e muito ricos e super ricos, né? Nos bunkers multimilionários, certamente tem lá a sua ala de serviçais, né? Que eles idealizam que estarão no apocalipse servindo e mantendo a rotina deles de multimilionários funcionando. Então, assim, existe espaço, não é, para essas pessoas, contanto que elas cumpram as suas funções. Isso é a perversidade, né, da nossa concentração de renda, da nossa desigualdade, da nossa mentalidade aristocrática, escravista, machista, né? Então, a Odete está bem inserida nesse perfil de empresariado, elite, super ricos. Eu acho que a Odete Roitman continua bem atual, infelizmente. Né, uma mulher muito preconceituosa, que tem desprezo pelo próprio país, né, mas, no entanto, vem para cá para ganhar dinheiro e despreza o próprio país, não se compromete, né, com o país. E ela não chegou ainda na trama, ela chega daqui a quanto tempo? Olha, é tudo tão divino que a Odete chega no dia dos 60 anos da TV Globo. Mentira! Acredita? Que é dia 26 de abril? É um sábado. O dia do telefonema, que é o dia da primeira cena dela, que foi mantida sim, claro, né? O que eu falo, se você vai adaptar o ET, você vai botar ele cruzando a lua, né? De bike, né? Você não vai tirar essa cena, né? Então, assim, é claro que tem cenas que eu vou manter, porque eu vi, porque eu sou fã. Eu não sou alguém que quer destruir a obra, eu sou alguém que quer recontar a obra, né? E eu acho que tem muitas pessoas que fizeram a primeira versão, o Aguinaldo, por exemplo, inclusive, que estão sendo super generosos com a gente, né? Assim, Vale Tudo foi escrita a partir de uma coisa, eu me lembro que era um comercial, todo brasileiro era esperto, tinha que se dar bem, né? E então surgiu, já nas nossas primeiras reuniões, o tema da novela, que era: vale a pena ser honesto no Brasil? porque, de fato, eu penso como autora, imagina se daqui a 20 anos, 30 anos, alguém decide refazer Amor de Mãe. Por que eu ficaria chateada com isso? Eu acharia o máximo. Me imagino que Assim, seja um objeto de grande honra, né? É uma obra sendo refeita, né? Isso é o ápice da homenagem e do elogio, enfim. Então, é muito legal ver, assim, realmente, assim, o Aguinaldo, a Renata Sorrah, muita gente foi muito carinhoso, porque é claro que é uma missão, né? Sem dúvida nenhuma. E qual foi o seu maior desafio até aqui? Maior desafio? Cara, eu não sei se eu saberia te dizer, assim. Eu acho que o maior desafio vai ser matar o Odete Roitman.
E sobre isso, já temos um potencial assassino ou assassina? Eu tenho um assassino, eu descobri ele por acaso, né? Mas eu ainda não sei, eu preciso continuar seguindo as pistas para ver se realmente a suspeita recai sobre o personagem correto. Mas eu ainda levo um tempo para chegar lá, na verdade. Você tem memória da novela? Você se lembra de assistir a novela em casa? Muita memória. Quando o Zé Luiz Lamarim me convidou, eu, obviamente, corri para casa, né? Aceitei ainda naquele delírio de todo desafio, porque as pessoas falam, nossa, como você foi corajosa de aceitar. Eu acho que eu nem sabia, sabe? Às vezes eu acho que na vida tem um pouco isso, a gente quando escolhe, né, ou quando pega um caminho, a gente está escolhendo um pouco, mas um pouco a gente também não sabe, né? Eu nunca imaginei tudo que está acontecendo agora e essa mobilização maravilhosa das pessoas, enfim. Mas eu vim para casa correndo e comecei a ver a novela, são 204 capítulos, a versão original, e eu lembrava de muita coisa. Eu lembrava de Raquel vendendo sanduíche, que surpreendentemente na versão original só tem 3 cenas dela vendendo sanduíche. A Raquel rasgando o vestido de noiva, o tapa da Solange com aquela máxima, né? Você pode enganar muita gente por pouco tempo, ou pouca gente por muito tempo, mas não muita gente por muito tempo. E a banana, né? A banana que o Marco Aurélio dá para o Brasil. A clássica banana, exatamente. E a morte da Odete, no original, parece que o Gilberto e o Aguinaldo e a Leonor, eles tinham pensado em outra pessoa para matar, mas saiu no jornal. E aí eles, com ódio e querendo surpreender, porque televisão realmente é muito ágil tudo, né? Eles gravaram outro final. E aí foi a Leila, que realmente é surpreendente, né? Porque ela mata, inclusive, achando que era outra pessoa, né? Não é você que tá merecendo uma bala, não. Eu tô com mais raiva dela. É ela que eu tô querendo. Tá vendo o que você fez? Tá vendo o que você fez? Eu me sinto assim muito privilegiada, claro, entre mil outros sentimentos, mas de poder estar tocando essa tecla, sabe, da nossa história e de repente, quem sabe, né, fazer uma outra música, né, com esses elementos. Claro que é a mesma música, mas é uma nova versão no sentido mais amplo do termo, né? Sem dúvida. Nesse seu esforço de fazer história comparada, que cara a população brasileira tem hoje, diferentemente do que tinha em 88? Olha, muita coisa mudou. Eu não sou historiadora, sou jornalista e dramaturga, mas tenho paixão, obsessão por história, por política, por economia. Então a gente tem que se ver, tem que se olhar e tem que entender que, gente, está todo mundo tentando. Assim, se tem uma coisa que o brasileiro faz é tentar o tempo inteiro, sabe? Uma coisa que mudou muito é que assim, a Raquel, que vendia sanduíche em 88, era uma desempregada fazendo um bico. Hoje ela é uma empreendedora. Isso é um movimento ético em torno de uma classe. Isso é uma relocação ética, estética, de valores, de autoestima. Entendeu? Enquanto a elite chamava eles de desempregados, eles se relocaram. E isso é genial, isso é brilhante, sabe? Eles estão certos. Assim, é claro que é uma perversidade. É claro que eu sou pró-leis trabalhistas, entendeu? Porque o mercado não é brincadeira e vai achatar e vai sufocar as pessoas. Mas existe uma sofisticação no capitalismo tão fantástica que essas pessoas excluídas inventaram um novo momento. E é tudo muito perverso ao mesmo tempo. O que eu quero dizer é que as pessoas têm que sobreviver. E sobreviver, a gente não precisa só de comida e roupa e casa para sobreviver. A gente precisa de autoestima, a gente precisa de identidade,
a gente precisa de relações, a gente precisa de acolhimento social. E, assim, tudo e toda a solução para esses problemas tão essenciais e diários das pessoas abandonadas por um sistema que se organiza diariamente para abandoná-las cada vez mais, todo movimento de sobrevivência é válido. Bom, Manuela Dias, eu queria dizer que você me fez voltar a ver novela, o que eu não fazia há um tempo por motivos de trabalho demais, mas desta vez eu não pude fugir. Ai. Então, tô ligada em você todos os dias. Muito obrigada por ter topado conversar com a gente. Natuza. O meu lema agora é vale tudo para relaxar. É isso. É tipo, tá cansada? Vale ver um pouquinho de novela, vale tudo. É tão bom você dar aquela relax do seu dia. É um convite Isso para mesmo. todo mundo. Novela feita com muito carinho. E tomara que vocês gostem. Falei pra caramba, fiquei meio doida aqui, porque você pegou em pontos muito nevrálgicos para mim. Espero A que não ideia tenha era sido um essa. caos. Não, não foi. Um beijo enorme, parabéns pelo trabalho. Obrigada por ter achado um tempinho para conversar aqui com o assunto. Imagina, até mais. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com Martina Spor. Martina, falando da novela do ponto de vista social e também do ponto de vista histórico, por que Vale Tudo é um marco para a sociedade brasileira, não apenas para as telenovelas? A gente tem que pensar em Vale Tudo, né? Principalmente pensando no contexto político brasileiro, né? De 1988. A novela estreia em maio de 88, no momento onde a gente está em processo de construção da Constituição de 88, através da Assembleia Nacional Constituinte, né? A saída aí da ditadura, um processo de transição bastante complexo, né? E também um momento de crise econômica muito intensa, e o que acarreta logo diretamente uma crise social, né? O ano de 1988, ele é muito importante para a nossa história. Depois dos anos de ditadura, depois da morte do Tancredo, a população vê na Constituinte a esperança de dias melhores, de mais direitos, de outras formas de enxergar o Brasil. Era uma inflação muito grande, muito desemprego, muita fome, muita miséria. Foi uma fase muito difícil, mas também de muita esperança, porque a Constituição Cidadã em 88 e a esperança das eleições de 89 davam uma sensação de que as coisas seriam melhores, seriam diferentes. A novela Vale Tudo, ela vai, em 88, trazer, né, muitos elementos importantes em relação a essas duas questões, né? Inclusive com personagens citando a Assembleia Nacional Constituinte, citando a construção da Constituição Cidadã, né? E ela vai ter um marco de... a censura que vinha acontecendo anteriormente, ela cai durante a novela, né, durante 1988. Então, a gente ainda está realmente num momento de transição, de construção, de reconstrução da democracia brasileira. A censura acabou durante a novela. Os textos iam para Brasília e voltavam com trechos inteiros riscados assim, e aquilo era definitivo. Não podia, né? Depois de Vale Tudo, as novelas realmente abriram o jogo. A gente podia falar mais, né? E Vale Tudo vai trazer para a tela do povo brasileiro, no momento onde a televisão ela atinge, né, um público muito maior do que talvez a gente tenha hoje em dia, vai levar essas questões, esses debates que estão presentes nos jornais, na imprensa, para a telenovela, né, para um produto que fala diretamente com esse público que está disponível para absorver essas questões, né? Então, acho que, em termos mais gerais, isso é um ponto muito importante. E, além disso, também começar a falar, de fato, numa obra televisiva sobre corrupção, sobre falta de ética, sobre impunidade. Lembrando mais uma vez que a gente está saindo aí de um período de ditadura, onde esse tipo de temática não era nem permitido, né? Não passava nem na censura. Então, eu acho que a virada de Vale Tudo e de outras obras também que começaram a ser lançadas nesse contexto tem esse marco de importância na história brasileira e na reconstrução da democracia, né? De fato. Bom, já que você está tocando nesse tema, em 88, a transição para a democracia no Brasil, a gente está em 2025 e recentemente a nossa própria democracia
foi ameaçada por uma tentativa de golpe, eu queria que você retratasse um pouco mais aquele momento político. O que que tinha na novela que representava aquele momento? Eu me lembro muito bem da banana que o Marco Aurélio dá fugindo, né, e ele dá uma banana para o Brasil. Essa foi uma das cenas mais marcantes para mim. A tentativa de golpe, que ficamos sabendo recentemente, e que foi, enfim, o fim de um processo que começa com a desconfiança de fato, né, nas instituições, né, a crítica ao STF, todo um movimento aí de tentativa de fortalecimento do executivo e tudo mais, né, no governo Bolsonaro, isso tudo que a gente viu chegar no ponto de uma possível, né, derrocada da democracia brasileira, que está sendo reconstruída justamente no contexto de 88, né? Ela tem uma relação muito interessante se a gente for pensar nesses dois, né, nesse momento comparativo, porque a gente está falando de um momento brasileiro em 88 que é um momento de crise econômica, de crise política também, mas é um momento de transição para a democracia, de reconstrução das instituições, né? E a gente agora, em 2025, a gente vê o questionamento, né, desse momento de reconstrução institucional brasileira, de reconfiguração da democracia, e isso posto em xeque. E aí a gente começa a ver essa cena final, né? Não sei como vão refazer essa cena com o Marco Aurélio dessa edição. No último capítulo, mais uma cena que ficou para a história e resumiu brilhantemente a trama de Vale Tudo. Marco Aurélio, vivido por Reginaldo Faria, foge do país depois de aplicar um grande golpe. E como forma de deboche, dá uma banana para o Brasil, ressaltando a garantia de impunidade, principalmente para os ricos e poderosos. Essa cena final, ela mostra muito, de maneira muito pontual dentro da novela, né, a questão da impunidade no Brasil, né? E também, não só essa cena, mas acho que várias outras questões que aparecem na novela, como a própria personagem da Odete Roitman, né, que mora no exterior e explora, enfim, de certa forma, as riquezas brasileiras, os trabalhadores brasileiros, enfim, sem se importar com isso, né, com um discurso contra, né, os pobres, etc., um discurso bem racista, né, que era também uma marca importante. 88, a Constituição de 88 também é um momento onde o racismo se torna crime, né? Então, acho que isso também aparece na novela de alguma forma. Eu acho que tem essas configurações, né? E uma outra questão importante que eu acho que a novela traz mostrar para o Brasil, para o brasileiro, né? Que é o próprio tema, né, da música de abertura, né? Brasil mostra a sua cara, né? Então, desnudar um pouco a situação da desigualdade social, né? Então, você tem todo o núcleo em torno, né, da Raquel, da Maria de Fátima, essa coisa da tentativa de ascensão a uma classe social superior através de medidas, enfim, corruptas, né, e questionáveis, né, que a Maria de Fátima vai atuar. Não vem com o conceito abstrato de dignidade, princípio, honra, não. Eu quero que o senhor me explique na prática. A quem é que o senhor vai prejudicar se levar uma grana para deixar um amigo da sua neta passar umas bobagens? Pera lá, você tá oferecendo suborno pro teu avô? Ai, não se mete, mãe! Mostra de maneira muito evidente uma questão que é uma questão, acho, muito mais geral do que pontual de 88, que é a corrupção brasileira, a corrupção no Brasil, né? O questionamento das instituições, as possibilidades de golpe de Estado, que é algo que desde o início da nossa República já acontece. Eu acho que é importante a gente pensar também na questão da impunidade e na simbologia que esse indiciamento também do Bolsonaro, né, e seus comparsas no STF por tentativa de golpe de Estado, né, que nesse contexto aí de 88 a gente está num momento de anistia, né, onde apesar da gente estar em reconstrução da democracia, a gente não fez as pazes com um passado repressivo, né, a gente não fez as pazes, não puniu os agentes do Estado que reprimiram. Então, eu acho que essas questões, impunidade, corrupção, a forte desigualdade social piorada, né, aprofundada pelas questões econômicas do período, aparecem de maneira muito evidente na novela, com citações diretas, inclusive, né, na primeira versão. E tem uma citação que
se conecta muito com o que você está dizendo da impunidade, que é a da Maria de Fátima, a vilã da história, uma das vilãs, né, da trama, que ela diz assim: todo mundo rouba e ninguém é punido no Brasil. O quanto essa máxima ainda continua ressoando na sociedade hoje? Eu acho que ainda ressoa de maneira muito latente, assim, né? É claro que eu citei aqui a questão do indiciamento do Bolsonaro, a gente não tem ainda o resultado do processo, mas simbolicamente, né? Um agente do Estado sendo processado por ter tentado extinguir a democracia do Brasil é algo inédito no nosso país, né? Mas se a gente for pensar em termos mais gerais da política brasileira ou da própria cultura brasileira política em relação à corrupção, né, o jeitinho brasileiro, né, os subornos, o próprio voto sendo manipulado, né, chegando principalmente em pequenos municípios, né, a gente de tempos em tempos a gente vê reportagens e vê notícias relacionadas a esse modus operandi muito tradicional na política brasileira, que é uma herança, eu acho, da própria construção da nossa república, né? Que começa aí num golpe de Estado, num golpe militar, inclusive, né? Com Deodoro da Fonseca, e que vai fazer um acordo, voto censitário, voto de cabresto, né? Eu acho que essas questões ainda são muito presentes na nossa sociedade. E lembrando também que a gente ficou, né, por conta da ditadura, mais de 25 anos, né? Sem conscientizar a população da importância do voto, né? Do porquê votar e qual a importância da sua participação, da participação popular nessa gestão, e muitas vezes o voto não é visto como algo que de fato vai mudar alguma coisa, então ele é vendido, ele é manipulado, né? Então acho que ainda tem muitas características, né? São características, acho que de longa duração na política brasileira que a gente ainda enfrenta atualmente. O grande pano de fundo de Vale Tudo, ou pelo menos um deles, né? Mas a camada mais latente é o retrato do abismo entre as classes mais ricas, as classes mais pobres, mais baixas. E a desigualdade está na nossa fundação. Por que é importante a gente ter temas como esse serem discutidos em grandes produtos de entretenimento como uma novela? Esse tema, principalmente da desigualdade, né? Acho que ele é importante porque ele busca, a partir de uma novela e de personagens fictícios, né? Ele demonstra, né, para as pessoas que estão assistindo, para os telespectadores, essa desigualdade de maneira evidente, até diretamente pela identificação das pessoas com os personagens, né? E talvez entendendo um pouco o seu lugar dentro dessa pirâmide social, dentro dessa classificação mais geral das classes sociais brasileiras, que estão, de fato, em luta há muitos anos, né? Então, eu acho que trazer o debate sobre a desigualdade social no Brasil, né? Mostrar, acho que tem um mérito na versão atual, né? Da inclusão de muitos atores negros, né? Da Maria de Fátima ser a Bela Campos, que é uma atriz negra, que tem uma questão muito importante também em relação à construção da desigualdade social, né? Então, na versão anterior, se eu não me engano, tinham 2 atores negros e eles estavam colocados, de fato, nesse lugar social da empregada doméstica, né? Do segurança, que era onde eles eram identificados de certa forma. A experiência de uma mulher negra no Brasil e no mundo, ela é muito diferente da experiência de uma mulher branca no Brasil e no mundo. Os textos são iguais, mas eu acho que a forma de encarar o mundo é diferente, a forma de existência é diferente. E isso dá outras possibilidades para o personagem. Dá mais conflito, dá mais tudo, dá mais colorido. E mostrando como essa classe mais desfavorecida tem que se virar, de certa forma, para poder ter sua mínima subsistência, né? E isso ainda é muito, talvez seja até mais cruel nos dias de hoje, né? A gente vê a informalidade cada vez maior do trabalho, né? Toda uma questão relacionada à exploração do trabalho sem nenhum direito social, né? Que foi, enfim, uma luta muito grande dos trabalhadores durante muitos anos. E esse abismo, né, social cada vez aumentando mais. Martina, muito obrigada por ter topado conversar com a gente. Portas abertas aqui
Nada, imagina, eu que agradeço. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.